Olá, eu sou a professora Adriana Meiado, aqui do INDEP, do Instituto de Pós-Graduação. Vamos conversar um pouquinho a respeito dos transtornos de personalidade do grupo A? Vamos falar um pouquinho sobre esse grupo? Bora lá! Muito bem. O DSM-5, ele traz os transtornos de personalidade em 3 grandes grupos, combinado? O grupo A, chamado também conhecido como grupo de personalidades esquisitos e excêntricos. Ele inclui aí o transtorno de personalidade paranoide, transtorno de personalidade esquizoide e o transtorno de personalidade esquizotípico. Mas o que é que vem a ser cada um desses transtornos? Nós sabemos que os transtornos de personalidade, eles surgem por conta ali de um acometimento que pode estar relacionado a uma questão hereditária, genética, né, relacionada à forma do desenvolvimento do temperamento, inclusive por conta de experiências, né, no desenvolvimento da vida, principalmente ali nos primeiros anos de vida, que pode de alguma forma ter comprometido a forma dessa pessoa aprender a lidar com as suas aprendizagens, com as suas relações e principalmente com as suas emoções, tá certo? Então, o transtorno de personalidade paranoide, ele está relacionado a quê, Adriana? Bom, o transtorno de personalidade paranoide, ele tem algumas características. Vocês vão perceber que a literatura traz que ele acomete uma grande parcela de homens, tá certo? Um dos elementos que compõem aí o transtorno de personalidade é a questão da desconfiança. Então, você percebe características ansiosas, mau humor, argumentações sempre muito, né, de desconfiança, irritadiços, tá certo? Então, essa questão da desconfiança excessiva, da dúvida quanto à lealdade dos amigos, da fidelidade dos parceiros, é uma característica muito forte do transtorno de personalidade paranoide. A pessoa que desenvolve, né, esse transtorno, ele tem uma tendência a interpretar a ação das outras pessoas como deliberadamente ameaçadoras, maldosas, prejudiciais, ou que tem uma finalidade de enganar ou de tirar proveito. Então, eles estão sempre com o pé atrás, sempre desconfiando das pessoas, né? Por mais que se prove, não, estou aqui, está tudo bem, né? Não é bem isso. As pessoas, elas têm uma tendência a achar que estão sempre sendo enganadas, né? Então, elas se preocupam com conspirações, ameaças veladas em situações benignas. Então, está tudo bem, mas ela acredita que tem algo por trás daquele tudo bem. Frequentemente associado a um senso de autonomia elevada, como, olha, eu consigo fazer uma leitura muito clara, eu não sou bobo, né? Uma dificuldade muito grande em comprometer-se. Por quê? Porque ele acredita que se ele se comprometer, ele fará papel de bobo, de tolo, então ele vai ser facilmente enganado, né? Por conta disso, ele tem uma dificuldade muito grande de se comprometer com o que ele se propõe a fazer, né? Porque ele sempre acredita que, de alguma forma, né, as pessoas vão enganá-lo ou vão trapacear, tá? Então, isso acaba refletindo em grandes rompimentos, né, em rompimentos recorrentes de projetos, né, de situações que essas pessoas se colocam à disposição. Outra característica é o fanatismo, né? Então, essas pessoas, elas tendem a facilmente se engajarem em grupos, em círculos sociais bastante fechados, cultos, né? Que inclusive propagam medo, né? Por quê? Porque elas acreditam que elas precisam ter o controle para que elas não corram o risco de serem enganadas, né? Porque a todo momento ela tem um sistema de alerta muito grande, né? Bastante, inclusive, persecutória aí na sua forma de entender. Então, imagina o sofrimento que é uma pessoa com transtorno de personalidade paranoide.
ela não tem tranquilidade, ela acredita que o tempo todo ela está sendo ameaçada, né? A prevalência desse transtorno, ela é de 0,5% a 2,5% na população geral, mas ela comete mais frequentemente os homens. Há uma prevalência aumentada em familiares de portadores de esquizofrenia crônica e transtorno delirante. Então, é mais recorrente nas famílias onde há ali casos de esquizofrenia e transtorno delirante. Quais são as complicações que podem estar associadas ao transtorno de personalidade paranoide? Então, uma psicose reativa breve frente a situações estressantes. Então, a pessoa, ela geralmente, ela tem uma dificuldade, né, e ela descompensa, né, frente a uma situação nova, né. Então, ela pode, inclusive, diante de uma situação bastante estressante, evoluir para um transtorno delirante persistente. Ela entra no que a gente conhece aí como paranoia, né, e acredita o tempo todo que vai ter, está sendo ameaçada e isso pode ter consequências muito complexas, né, no ambiente de trabalho, por exemplo. Imagine uma pessoa que tem que trabalhar em grupo, né, e aí ela desenvolve, né, esse transtorno de personalidade e a dificuldade que é, né, pessoas que trabalham, por exemplo, né, em companhias que elas têm que bater metas, né, tem estabelecido ali metas para poder atuar. Então, ela acredita que o colega da equipe pode ser uma ameaça, que o colega da equipe pode tentar, né, burlar de alguma forma o sistema. Então, o estresse do próprio trabalho, somada às questões aí anteriores, genéticas e de experiências anteriores, culminam, então isso pode desencadear aí um momento de maior crise, né? E ter como consequência paranoias, tá certo? Essa pode ser uma das complicações. Quais são as comorbidades para uma pessoa que tem um transtorno de personalidade paranoide? Então, ela pode ter como comorbidade um risco aumentado para depressão, toque, agorafobia e, inclusive, o uso abusivo de álcool e outras drogas, né? Inclusive medicamentos, né? Porque ela vai buscar, de alguma forma, aliviar, minimizar esse grande estresse que tira ela, né, do equilíbrio na relação com o outro. Então, é um transtorno bastante debilitante, é bastante sofrido, né, para quem vivencia, para as pessoas que estão no entorno, seja na família, seja no trabalho, nas relações afetivas, tá certo? Então, o transtorno paranoide, ele pode ser, não, melhor dizendo, ele é diagnosticado por meio aí dos critérios estabelecidos no DSM. Vou trazer aqui para vocês, né? Diante da presença, né, de pelo menos, no mínimo, 4 desses itens aqui que eu vou mostrar para vocês, a pessoa pode ser diagnosticada com um transtorno de personalidade paranoide, tá? Ela precisa estar persistente, né, em desconfiança e suspeita dos outros, tá bom? Então, precisa estar com esse perfil, tá? Persistente aí de desconfiança. Então, vamos lá. Quais são as características onde pelo menos 4 dessas têm que estar presentes? Suspeita injustificada de que outras pessoas estão explorando, prejudicando, enganando. Preocupação com dúvidas injustificadas sobre a confiabilidade de seus colegas de trabalho. Relutância em confiar nos outros, temendo que as informações sejam usadas contra ela. Interpretar erroneamente comentários ou eventos inocentes como tendo um significado oculto, depreciador, hostil ou ameaçador. Reter rancores quando acredita ter sido insultada, prejudicada ou ofendida. Propensão em acreditar que seu caráter ou reputação foi atacado e rapidez em reagir com raiva ou contra-atacar. Ou ainda, suspeita injustificada e recorrente de que o cônjuge ou um parceiro ou a parceira é infiel, embora não tenha motivo nenhum suficiente
para suspeitar da infidelidade, né? O início desses sintomas precisa ter ocorrido no começo da idade adulta. Por que é importante chamar a atenção aqui, gente? Porque a gente vai chamar de transtorno de personalidade quando esses sintomas aparecem e são recorrentes na idade adulta. Porque a gente entende que uma criança ou um adolescente, apesar de poder apresentar esses sintomas, a gente entende que a personalidade dele ainda está sendo construída, né? Ela não está fechada, ela não está finalizada, ela não está, né, estabelecida, ela está em construção. E já uma pessoa na idade adulta, entende-se, a literatura, né, nos coloca que uma pessoa nessa idade adulta, ela já tem estabelecida a sua forma de ser no mundo, ok? Então, isso são aí os critérios para o diagnóstico de transtorno de personalidade paranoide. Vamos dar uma olhada, então, no transtorno de personalidade esquizoide. Então, o primeiro, então, a gente viu o paranoide, que está muito ligado à questão da desconfiança, né? E aqui, o esquizoide está muito ligado à questão do prazer, ou melhor, na ausência de prazer no convívio social. Então, são pessoas tipicamente solitárias, indiferentes, né? Que você percebe que elas não estão ali empenhadas em fazer parte, né? Então, elas têm uma característica de bastante retraimento, uma dificuldade muito grande de se envolver, de se engajar nas relações, né? De estar ali, de repente, fazendo parte, né? Então, elas, né, têm ali como uma grande característica o retraimento social, né? Por mais que você as chame, ela se exclui, né? Então, o que eu disse aqui, ó, indiferente e solitárias, tá certo? Muito bem. O que o DSM vai trazer para a gente? Pessoas com transtorno de personalidade esquizoide, elas apresentam um padrão invasivo de distanciamento das relações e uma faixa restrita de expressão emocional em contextos interpessoais, que começa no início da vida adulta e está presente em uma variedade de contextos indicado por 4 dos seguintes critérios. Vou mostrar para vocês os critérios. Então, ó, o que a gente precisa destacar aqui? Percebe que é uma indiferença? A pessoa com transtorno de personalidade esquizoide, ela não está muito preocupada em ser aceita, em agradar, né? Ela se esquiva, ela se retrai, né? E ela não expressa muito o que ela está sentindo, né? E de novo, né, o DSM vai trazer essa questão de a leitura acontecer no início da vida adulta. Antes disso, nós não, né, denominamos ou classificamos como um transtorno de personalidade, uma vez que o jovem está construindo a sua personalidade. Então, como eu disse, ó, 4 desses seguintes critérios, se forem contemplados, ele pode ser diagnosticado dentro aí do transtorno de personalidade esquizoide, tá certo? Então, vamos dar uma olhada quais são. Não deseja, nem gosta de relacionamentos íntimos, incluindo fazer parte de uma família. Não tem interesse. Quase sempre opta por atividades solitárias. Então, se tem um almoço de família, ele está no quarto, né? Se ele é obrigado a estar na presença, ele está ou no celular, ou está no livro, ele não está interessado em estar engajado naquelas relações que estão sendo estabelecidas ali, não. Manifesta pouco, se algum, interesse em ter experiências sexuais com outra pessoa. Então, a pessoa que ele não tem desejos ali manifestos de se envolver num relacionamento íntimo com ninguém, né? Ele não está disposto. Ele não tem esse interesse. Ele tem prazer em poucas atividades, se ele manifesta alguma. Na boa parte das vezes, isso fica bem velado, né? Ele prefere estar sozinho, isolado, do que estar envolvido em alguma atividade para sentir prazer. Geralmente, né,
um dos critérios ele vai trazer lá, não tem amigos íntimos ou confidentes, né? Outros que não parentes em primeiro grau. Então, são pessoas que não fazem questão, não buscam, não estabelecem relações para que ele tenha proximidade, para que ele tenha, né, um estreitamento dessas relações. Então, ele realmente fica distante. Mostra-se indiferente a elogios ou críticas dos outros. Olha que característica, né? Então, não é porque ele é humilde ou, né, é porque realmente isso não faz a menor diferença para ele. Ele não está interessado, né, com o que o outro vai pensar, com o que o outro, né, julga. Ele é indiferente a essas críticas, sejam positivas ou negativas, né? Não faz muita diferença, é indiferente para a pessoa que tem um transtorno de personalidade esquizoide. Ele demonstra, inclusive, frieza emocional, distanciamento ou afetividade embotada. Aquela pessoa que você traz, você manifesta, você inclui, convida, e a pessoa, né, ela não dá sinais de ou gratidão, ou engajamento, ou proximidade, né? Não ocorre exclusivamente durante o curso da esquizofrenia. Então, aí, ó, uma coisa importante. Então, esse item A fala que, pelo menos, né, ele apresenta um padrão invasivo, né, de distanciamento das relações, e pelo menos 4 desses sintomas aparecem. E aí, ele vai trazer aqui, no item B, esses comportamentos não podem estar associados ao curso de uma esquizofrenia, de um transtorno de humor, com aspectos psicóticos, como transtorno psicótico. Então, isso é um critério de exclusão, tá? Por quê? Porque na esquizofrenia, esses comportamentos também aparecem. No transtorno de humor psicótico, esses comportamentos também aparecem. Então, primeiro você tem que excluir um transtorno esquizofrênico ou de humor, tá certo? Excluiu, não é esquizofrenia, não é transtorno de humor, então ele pode ser classificado como transtorno de personalidade esquizoide. Tudo bem isso? Então, lembrando dos critérios de exclusão, ok? Que mais? Bom, a psicodinâmica é uma das alternativas para o trabalho com transtorno de personalidade esquizoide, né? Eles desejam, mas devido ao seu medo, eles assumem uma postura defensiva de desapego. Então, apesar de algumas abordagens serem mais pontuais para se trabalhar com a pessoa que tem um transtorno de personalidade esquizoide, dificilmente eles demonstram assumirem, né, um trabalho para ter qualquer tipo de mudança, né? Como eu disse, a apatia, a indiferença, o distanciamento é muito característico, né? Essa dificuldade também dos pacientes esquizoides em apreciar as atividades do dia a dia, então isso dificulta muito, porque se trabalha muito de uma forma psicodinâmica nessa construção de um projeto de vida, de metas, daquilo que dá sentido, né? Então há uma dificuldade muito grande de engajamento também dessas pessoas com projetos. Aparentemente, há uma indiferença à crítica, né? Como disse o diagnóstico diferencial, a principal distinção entre as personalidades esquizotípica e esquizoide é que a esquizotípica assemelha mais ao esquizofrênico nas percepções e comunicações. Então, a esquizotípica, quando eu descarto a esquizofrenia, o que sobra, como eu disse, é esquizotipia, né? A gente vai percebendo que essas diferenças, né, elas vão sendo mais alinhadas e percebidas aí ao longo do desenvolvimento da pessoa, tá certo? Vamos ver outra coisa importante aqui. Deixa
Deixa eu ver para não me perder aqui. Muito bem. Como eu disse, né, o diagnóstico diferencial, a principal distinção é aquela, a gente exclui, né, os sintomas que podem estar associados aí à esquizofrenia, o que sobra, então, é o esquizoide. Eles possuem uma história de relações objetais mais rica e não se envolvem em devaneios autistas. Então, uma diferença também é isso, né? Eles têm uma relação, né, mais próxima com objetos, né? Então, ou pessoas, ou coisas, eles têm essa proximidade e eles só não querem se envolver, porque eles emocionalmente não sentem prazer nisso, tá bom? Então não é que eles não gostam de um livro, de um celular, ou de um computador, ou de, né, de estar, né, numa atividade, é que eles não sentem prazer, eles executam, né? Mas eles têm, inclusive, uma forma de agir diferente do autista, tá certo? O autista tem essa dificuldade de comunicar aquilo, eles simplesmente não desejam comunicar. Então, não é que não consegue, né? Eles não desejam, porque são indiferentes. As personalidades esquivantes são isoladas, mas desejam intensamente em participar das atividades, o que está ausente nos indivíduos esquizoides. Então, as pessoas que têm, né, essa personalidade esquivante são isoladas, mas desejam participar de atividades aí. O que mais aqui? Deixa eu ver. O curso e o prognóstico do transtorno de personalidade esquizoide. É um curso de longa duração, mas não perdura necessariamente pela vida toda, né? Então, a gente pode ter aí uma evolução, né? A tarefa do terapeuta geralmente é derreter as relações objetais internas congeladas do paciente, oferecendo novas experiências de relacionamento. Então, isso é basicamente o que se faz, principalmente na psicodinâmica. Apresentar, né, outras possibilidades de relacionamento para essas pessoas, tá bom? Então, o que temos de tratamento a ofertar, além da psicoterapia individual de apoio, terapia de grupo também é bastante frequente, porque amplia as possibilidades de relações, né, desenvolver habilidades sociais e treinamento afirmativo para que ela consiga se estabelecer em espaços e encontre algum prazer, né, junto com outras pessoas em outras atividades, né. Geralmente a farmacoterapia utilizada nesse transtorno são doses pequenas de antipsicóticos aí para auxiliar um pouco mais de atividade para essas pessoas, tá certo? Bom, vamos entrar para o último transtorno de personalidade desse grupo, que é o transtorno de personalidade esquizotípico, tá bom? Então, vamos dar uma olhada no esquizotípico. Bom, a definição é caracterizada por um padrão generalizado de desconforto intenso com relacionamentos íntimos e com capacidade reduzida para tal, por pensamento e percepções distorcidas e por comportamento excêntrico, estranho, né? Então, a personalidade esquizotípica, ele tem essa característica muito presente de estranhamento, né? De dificuldade de se aproximar e de estabelecer aí uma relação. Então, olha lá, no esquizotípico, crenças absurdas, isolados e excêntrico. Então, o que ele difere muito do esquizoide é que ele apresenta comportamentos excêntricos. Apesar de isolados e indiferentes, aqui ele traz mais crenças absurdas e uma certa excentricidade, tá bom? Então, olha lá, a prevalência do transtorno de personalidade esquizotípico ocorre em quase 4% da população geral nos Estados Unidos. São dados do DSM, né? Então, cerca aí de 4% da população geral apresenta transtorno de personalidade esquizotípica. Ele pode ocorrer com um pouco mais de frequência em homens. Então, homens, novamente, são mais acometidos por esse tipo de transtorno de personalidade.
O transtorno de personalidade esquizotípico tem menos propensão a desaparecer ou a melhorar com o avanço da idade, que a maioria dos transtornos de personalidade. Então, eu falei anteriormente do transtorno de personalidade esquizoide, ele tem um prognóstico de mudança, ou até o paranoide, melhores do que o esquizotípico, né? Então, aqui ele tem menos propensão a desaparecer, tá certo? Muito bem. A etiologia. O que será que leva uma pessoa a desenvolver um transtorno de personalidade, né, esquizotípico? Então, acredita-se que fatores genéticos desempenham uma função importante no desenvolvimento do transtorno de personalidade esquizotípico. Ele é mais comum entre parentes de primeiro grau, por exemplo, pais, irmãos, filhos, de pessoas que têm esquizofrenia ou outro transtorno psicótico. Então, enquanto a gente diferenciou, né, o transtorno paranoide e o esquizoide, né, aqui a gente percebe que o esquizotípico ele é mais prevalente em pessoas que têm como parentes de primeiro grau, pessoas que já tiveram, que têm, né, esquizofrenia ou transtorno psicótico, tá? Seja uma depressão psicótica, né? Então, é mais comum de aparecer aí o transtorno de personalidade esquizotípica. Como é que é feito o diagnóstico? Tá? Então, a gente já viu que a grande característica da esquizotipia é aí essa questão da excentricidade, das crenças absurdas, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, o que o DSM vai trazer para a gente sobre o diagnóstico. Então, olha só, para o médico, né, diagnosticar a pessoa com transtorno de personalidade esquizotípica, é preciso que ela sinta extremamente desconfortável com a ideia de ter relacionamentos íntimos e, de fato, tem um número muito limitado deles, além de ter uma maneira estranha de pensar e se comportar. Além disso, ela precisa apresentar no mínimo 5. Gente, ó, aqui são 5. Lembra dos outros? Eram 4 dos sintomas apresentados lá. E aqui, 5 dessa lista que o DSM traz pra gente. Ideias de referência, crenças estranhas ou pensamento mágico, percepções distorcidas, pensamento e discursos estranhos, suspeitas ou pensamentos paranoicos, expressão de emoção inadequada ou limitada, aparência ou comportamento estranho, excêntrico ou peculiar, falta de amigos íntimos ou confidentes, exceto parentes de primeiro grau, ansiedade social excessiva, que não diminui com familiaridade e está relacionada principalmente com medos paranoicos. Além disso, o início dos sintomas precisa ter ocorrido no começo da vida adulta, né? E lembrando que a gente vai utilizar o critério diferenciador aí, tem que diferenciar o transtorno de personalidade esquizotípica da esquizofrenia, né? Por quê? Porque a esquizofrenia também tem ideias de referência, percepção distorcida. Então, percebe que quando a gente fala que aqui ele precisa apresentar no mínimo 5 desses itens, é porque, né, esses itens aqui a gente percebe inclusive em outros transtornos, tá certo? Então, eu preciso de mais elementos para a gente poder aproximar essa hipótese diagnóstica de um transtorno de personalidade esquizotípico. Ok? Então, acho que isso traz para a gente uma ideia maior, né, dos transtornos desse grupo, e a gente vai começando a fazer essa ideia, né, desse primeiro grupo aí, dos estranhos e excêntricos, sendo que o esquizotípico ele tem uma característica muito mais excêntrica do que o paranoide, que é muito mais desconfiado, e o esquizoide, que é muito mais indiferente, ok? Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado, e percebe o quanto é importante para a gente fazendo essa leitura e entender que esse processo da construção de uma personalidade, né, desse grupo, ele traz muito ricamente uma história de infância
e uma questão genética muito forte. Percebe que nesse transtorno a questão genética é um dos elementos muito recorrentes aí em todos os 3 transtornos do grupo. Combinado? Bons estudos e a gente se fala mais nas próximas aulas, tá bom? Esse é um conteúdo para a semana de psiquiatria.